muito dinheiro. A regulamentação da profissão veio em 69. 40 anos depois, um gênio do judiciário achou que para o exercício da profissão não seria necessário a formação profissional. Ele entende que o jornalismo é uma coisa inferior, que qualquer pessoa pode exercer o jornalismo. Como se qualquer pessoa pudesse chegar hoje na Rede Globo, na Bandeirantes, Record, em qualquer rede dessa, ou em qualquer rádio, interromper a programação e dizer eu quero falar, e vai parar a programação para falar. Eu considero que o Supremo Tribunal Federal equivocou-se profundamente ao tomar a decisão de excluir a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista. Provavelmente, é quase inacreditável, mas provavelmente os ministros do STF desconheciam o histórico de luta dos jornalistas brasileiros pela regulamentação da profissão e a luta pela obrigatoriedade do diploma como requisito fundamental para o exercício da profissão. Desde os anos 30 do século passado, do século XX, que os jornalistas brasileiros lutam pela regulamentação da profissão e pela obrigatoriedade do diploma como requisito fundamental para o exercício da profissão. A decisão do STF é uma decisão retrógrada e volta ao tempo em que os patrões é que decidiam quem poderia exercer a profissão de jornalista. Para nós, jornalistas, é um retrocesso em relação à nossa regulamentação, um retrocesso em relação à sociedade como um todo, que perde um referencial de quem pode ou não ser jornalista. Na verdade, nós encaramos isso como uma humilhação em nível nacional, de todas as pessoas que decidiram nesse país ser jornalista, que investiram muitos anos de estudo, que investiram numa formação. E esse investimento não é só um investimento financeiro, é um investimento de tempo e um investimento em um sonho. Isso eu considero que eu procuro as palavras porque é uma decisão de justiça, mas é uma agressão à sociedade brasileira que perde profissionais capazes de dar uma informação fidedigna, e é uma agressão também, inegavelmente, a milhares de jornalistas brasileiros que se dedicaram a esta profissão, que se prepararam para tanto, que se dedicam a esta profissão e que veem o seu diploma rasgado e jogado no lixo. Vi tantos companheiros e companheiras chorando, e chorando muito diante da morte do seu diploma, que é também um pedaço da morte da cidadania brasileira. Poderíamos nós sugerir que bons açougueiros fossem ministros do Supremo? Talvez alguns sim, porque talvez tivesse um conhecimento específico do direito que, quem sabe, um deles o capacitasse a ser um ministro do Supremo. Mas não pode ser a regra. Nem para o Supremo, açougueiros ocupando aquele posto, né, de ministro do Supremo, nem para o jornalismo, entendeu? O que cabe para um não cabe para outro. Então nós não vamos propor e não é nenhum desdouro e nenhuma desqualificação, está longe disso para os açougueiros. Eu não quero fazer isso de jeito nenhum, com toda a seriedade. Um outro argumento utilizado é de que isso é um resquício, né, que a regulamentação da profissão era um resquício da revolução, da ditadura ou do golpe de 64. Ora, meu Deus, naquele mesmo período nós tivemos todas as profissões no país regulamentadas. A profissão de direito de advogado foi regulamentada, a profissão de médico foi regulamentada. Foi nessa época que os rábulas passaram a não
poder mais exercer. Os rábulas são exatamente aqueles jornalistas que não são de nível superior. As parteiras deixaram de poder praticar o que os médicos faziam. Os práticos de dentista não podiam mais praticar odontologia. Todas as profissões foram regulamentadas, porque só a nossa que vai ser castigada e que vai ser resquício da Revolução de 64. Quer dizer, não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Até porque a regulamentação da profissão não foi um fruto da Revolução. Ela foi um fruto de todos os requisitos, de todas as lutas que os jornalistas vinham empreendendo há muitos anos. Isso foram as conquistas que os jornalistas obtiveram com as lutas dele, foi a regulamentação da profissão. Não foi porque a Revolução achou bonitinho e quis regulamentar. Quando entrei no jornal, vivenciei uma época que chegava só um bilhetinho, 6 horas da tarde ou pouco mais, dizendo: fica terminantemente proibido falar de tal assunto. E aí o jornal tinha que se virar e botar outra coisa. Os jornais que tinham uma estrutura maior, como Folha de São Paulo, Estado, publicavam poemas de Camões, publicavam receitas de bolo, deixavam um espaço em branco. Outros jornais menores talvez não tivessem uma estrutura para peitar mesmo a dita duríssima. Foram 20 anos de um Brasil sem fala, sem voz, de um Brasil atormentado, e foi um momento muito ruim, e a gente lutava com as forças que tinha, a gente tentava demonstrar de maneiras, até fazendo essa conversa, essa catequese com o povo, para o povo entender que aquilo não é um sistema, não é vida, não é um sistema de direito para uma população. A imprensa sofreu muito, mas ela soube se recompor e, felizmente, juntamente com alguns poucos políticos decentes, se conseguiu que o Brasil retornasse à normalidade democrática que, graças a Deus, hoje vivenciamos plenamente. Espero, sem censura com nenhum jornal. Há um argumento de que a exigência do diploma feria a liberdade de expressão. Eu não vou chamar de ridículo o argumento, porque seria muito se nós tratamos de juízes do Supremo Tribunal Federal, mas é um argumento sofrível, porque não há de modo nenhum qualquer agressão à liberdade de expressão se houver, como havia, a exigência do diploma para exercício da profissão. Evidentemente que não. O que houve no STF, primeiro, foi uma grande desinformação, o que chocou, inclusive, o país, porque os ministros não sabem a diferença de exercer uma profissão e da liberdade de expressão. Em nenhum momento se exigir diploma fere essa liberdade, mesmo porque as pessoas têm acesso aos meios de comunicação através dos colaboradores, através das colunas, através das cartas, através do acesso normal, como qualquer cidadão. Agora, dizer que restringir o tratamento da informação a um profissional qualificado fere a liberdade de expressão, eu acho isso uma coisa muito esquisita. Eu não consigo entender por essa via, na medida em que uma pessoa qualquer, que não sabe o que é uma lead, não sabe o que é uma pauta, não sabe o que é fazer uma cabeça de matéria, não sabe o que é apurar, que não domina a teoria e a técnica do jornalismo, eu não acredito que ela esteja preparada para, nessa aparente liberdade de expressão, levar uma informação de forma responsável, de forma consistente, de forma ética à sociedade. A legislação já prevê que todas as pessoas têm acesso à opinião, quando ela diz que a pessoa que tem qualquer conhecimento aprofundado de uma área, ela pode falar daquela área. Então, a pessoa que entende de teatro pode falar de teatro, que entende de medicina pode e deve falar de medicina. Agora, falar de jornalismo, de notícia, saber conduzir as coisas com ética, independente do interesse da empresa, isso nós sabemos fazer e sabemos fazer muito bem. Nós somos formados para isso. Eu entendo que isso é básico.
essa falácia de dizer vamos democratizar a comunicação botando qualquer um para falar, isso é uma falácia. A lei já prevê que qualquer pessoa que der um conhecimento aprofundado de qualquer área, ela pode falar sobre a área que ela tem conhecimento. Qual é a dúvida? Então, acho que é atender interesses menores. Eu não entendo o que é que passou pela cabeça dos nossos magistrados. Eu não quero descer a julgamentos, mas entendo que ele não tem conhecimento da ciência da comunicação. Eu acho que nós devemos ampliar o período, se possível, da formação do comunicador. É importante, sim, que existam faculdades de jornalismo e cursos especializados para jornalistas, porque é uma maneira que nós temos de nos especializarmos cada vez mais, de crescermos na profissão. Nós aqui aprendemos o que é uma ética jornalística, porque você pode até pegar um texto de um colega e reproduzir, achando que porque está numa plataforma pública, que o texto seja público. Então a gente tem que ensinar, não, você pode reproduzir sim, você só tem que dizer que esse texto não é seu, é do seu colega fulano de tal. Então é essa coisa que a gente burila aqui no banco da escola. Só quando a gente está dentro da academia é que a gente vê a importância de uma graduação. Questões como ética, como princípios básicos do jornalismo, a gente aprende aqui mesmo. Costumo dizer que há um aspecto essencial nisso tudo, que é a formação de cidadãos e de cidadãs com espírito crítico, com conhecimento do mundo, com uma visão crítica do mundo para o exercício dessa profissão. E ao mesmo tempo com técnicas específicas, com conhecimento das técnicas específicas para o exercício dessa profissão, principalmente do noticiário. Como é que um cidadão que não cursou uma escola vai saber o que é um lead, vai saber o que é um sublead, a importância de um terceiro parágrafo numa matéria, por que você incorpora lá na cabeça de uma matéria, o lead, as principais questões de uma notícia? Como é que um leigo vai saber que você tem que responder a questões como o que, quem, quando, onde, como, porquê, no próprio lead da matéria? Como é que ele vai saber a independência e a singularidade da titulação, o que é que significa um título, a linguagem própria dos títulos? Como é que ele vai dominar tudo isso? O diploma realmente pesa, né? E você sabendo que uma pessoa não é credenciada a fazer algo e está fazendo, é ruim, porque e como é que vai se saber se realmente essa pessoa ela merece um emprego em uma televisão, em um jornal, em uma rádio, se em si ela não é credibilidade. Se eu tivesse uma empresa, eu queria pessoas qualificadas e com diploma na empresa. Pode ser assim, as pessoas têm que ser qualificadas e não pode. Se fosse assim, qualquer um ia ser médico. Porque por que a discriminação com o jornalismo, não é isso? Então, qualquer um pode escrever, qualquer um pode levar o seu conhecimento para a população. É o extremo, assim. Então todo mundo pode ser um advogado, todo mundo pode ser qualquer coisa, não precisa estudar. Para que faculdade? Não valoriza o estudo, aquelas pessoas que estão na faculdade, que estão investindo, sabe? Então isso aí foi uma atitude impensada e, na minha opinião, precisa sim, porque a pessoa tem que ser conceituada, a pessoa tem que estudar. Porque eu acho que as pessoas precisam ser diplomadas para exercer uma função. Tá entendendo? Eu acho que se um país vive com pessoas que exercem funções de uma certa importância e não são diplomadas, para mim não tem validade nenhuma. Quem são os interessados no fim da obrigatoriedade do diploma? Esta é a questão. Quem é que tem interesse nisso? Os empresários da comunicação. O baronato da mídia no Brasil sempre lutou contra o diploma e não por acaso. E eu acho que isso é uma coisa um tanto quanto estranha, né? Eu acho que isso revela aí um jogo de interesse muito grande, na medida em que, se a gente vive hoje, por exemplo, o privilégio da imagem e de um certo padrão estético para ocupar, por exemplo, os espaços da mídia,
a gente pode admitir que daqui a pouco a gente vai ter uma legião de ex-modelos atuando como repórteres, como apresentadores, e não mais jornalistas de formação. O Supremo Tribunal Federal, que tinha outras intenções de atender aos grandes veículos de comunicação, na verdade, encontrou um pretexto para acabar com a exigência do diploma, quando não me parece que não compete ao Poder Judiciário definir quais a formação educacional para o exercício de cada profissão. Bom, a decisão do Supremo tem naturalmente uma série de outras influências ou interesses, né? Um dos que não são tidos ou comentados, eu acho que é um dos mais importantes. Eu acho que, na verdade, isso foi uma revanche, no sentido de agora a gente pega vocês, né? Então agora a gente tira a valorização do diploma. Eu acho que o diplomado vai levar vantagem. A partir de agora, ter um diploma vai significar uma vantagem competitiva no mercado, né? Para uma empresa, entre contratar alguém que é um aventureiro, que não teve experiência nenhuma, formação alguma, ou contratar alguém que investiu 4 anos, seja o tempo que for, tendo aulas técnicas, discussões éticas, disciplinas de cultura geral e tudo, é muito mais garantido, dá muito mais segurança contratar alguém que tenha feito o curso. De modo que eu acho que o diploma vai significar um diferencial no mercado. A nossa política será de continuar buscando profissionais de jornalismo, diplomados, e em casos excepcionais é que nós admitiríamos pessoas para a função de articulistas ou comentaristas que não fossem formados. Mas nós daríamos preferência aos profissionais formados em jornalismo. Minha expectativa é que nós consigamos, na Câmara Federal, e já há esforços nesta direção, tenho participado desse esforço, a minha expectativa é que nós recuperemos legalmente, por uma ação legislativa, por uma ação da Câmara Federal, nós recuperemos essa exigência do diploma, a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão. A Câmara Federal deverá elaborar uma legislação, tem uma PEC já em andamento, do deputado Paulo Pimenta, tem outra do senador Antônio Carlos Valadares, tem outra do senador Inácio Arruda. Então, eu creio que nós vamos chegar a uma posição que resolva esse problema. O que a gente espera é que o Ministério haja de forma correta, não continue atendendo apenas os interesses das grandes empresas, que são interesses duvidosos. Nós podemos pensar no jornalismo como um curso de mestrado, como um curso de doutorado ou até da especialização. O profissional faz 4 anos de um curso universitário, ele tem toda a área que é comum a todos os cursos, a área de humano, toda uma base de matérias que são comuns aos cursos, por exemplo, das áreas de humanas e enfim, toda a faculdade tem uma base de formação. Havendo um prejuízo, aí cabe ao Congresso Nacional discutir e votar uma lei que dê equilíbrio a essa situação. Mas isso, claro, a gente não pode enxergar agora, porque a decisão do Supremo é recente. Então, nós teríamos que ver isso com algum tempo e ver se realmente há prejuízo mesmo para o jornalista formado. E aí sim, aí o Congresso teria que enxergando isso, havendo uma demanda da classe, mostrando efetivamente que está havendo prejuízo, o Congresso então vir e regulamentar, permitindo exceções em determinados casos, limitando as exceções. Eu gostaria de mandar uma mensagem para todas as pessoas que querem ser jornalistas, principalmente os estudantes de jornalismo desse país. Aproveite os melhores anos das suas vidas, escolham essa profissão, assumam essa profissão como uma profissão que tem um papel social relevante, como uma profissão que transmite para a sociedade uma tradução do dia a dia sofrido do povo brasileiro. O papel social do jornalista é um papel social de grande relevância para a população. Nós precisamos ainda ser
sim, uma trincheira para poder mostrar para a sociedade que ainda tem pessoas nesse país que se indigna diante da corrupção, que se indigna diante das injustiças sociais. E o jornalista tem sim esse papel de cumprir com dignidade e ética a profissão que escolheu. Faz a hora e não espera acontecer.